Dá para você contar para nós assim alguma coisa sobre avaliação de projetos de arte digital? Qual o olhar que os avaliadores do prêmio fazem para os projetos que eles recebem também? E como que está sendo essa relação com o grande público? Como que o grande público recebe hoje a arte digital? Ainda chamando de arte digital, para a gente fazer essa diferenciação. A arte que faça uso de mídias digitais. De artefatos. Bom, eu acho que houve, nesses 10 anos, o prêmio, até 2005, o prêmio foi anual, o que permitiu a difusão de uma grande parte de produção artística que poucos conheciam. Ela estava... essa produção não penetrava as instituições, muito menos o mercado. Então, o prêmio deu visibilidade, deu uma extroversão para essa produção. A partir daí, foi um prêmio que as linguagens eram outras, 10 anos atrás. Nós recebemos muito mais trabalhos de vídeo, de fotografia já digital, às vezes não, às vezes analógica, eletrônica. Alguns trabalhos de música eletrônica, a música eletrônica já tinha avançado bastante nessas pesquisas com essas ferramentas. E essa produção, a cada ano era perceptível a mudança, a inserção de novos itens nessa produção, de novos olhares, novos enfoques. Então, o prêmio fez essa parada em 2005 e se tornou bienal, até para começar a pensar, refletir e discutir um pouco em cima dessa produção, pelas dificuldades que ela apresentaria nessa sua avaliação. Que era, a cada ano, cada prêmio tem sempre um júri convidado, em 2 etapas, numa pré-seleção e depois um júri de premiação, efetivamente. E essas discussões do júri, que são super interessantes, porque são pessoas de diferentes partes do Brasil, algumas pessoas de fora, que eventualmente a gente chama. Então, nesse embate entre o que é o uso primoroso da técnica, o uso das ferramentas com absoluta pertinência, com absoluto rigor técnico, e aonde fica uma poética dessa obra. Então, esse sempre foi um embate muito interessante, porque havia, às vezes, obras assim primorosas desse ponto de vista tecnológico, mas ficavam mais no tecnológico e o artístico se perdia. Por outro lado, você tem também uma questão muito interessante que tem surgido mais recentemente, que é justamente alguns artistas que fazem uma problematização das ferramentas. Eles discutem as próprias ferramentas. Na própria obra. Na própria obra. A própria obra faz essa Você teve trabalhos super interessantes que surgiram a partir de softwares novos que foram criados, que permitiram o avanço desses trabalhos. Até trabalhos com gambiarras, como o Cristiano Rosa, um artista que usa muito isso, alguns elementos de robótica, como Mariana Manhães, que sabem aliar essas questões e problematizam essa questão da tecnologia, dentro da sua obra. E essas obras que já foram premiadas, as mesmas inscritas no prêmio, elas ficam disponíveis para as pessoas olharem? Elas estão digitalizadas? Não, essas obras muitas são instalações, elas precisam, não dá para acontecerem só no mundo virtual. O mundo virtual dá conta de muita coisa, mas a realidade do presente é imprescindível para uma série de trabalhos. Então, a ideia do Instituto é sempre, os premiados em geral são dispostos numa cerimônia de premiação, ou a gente procura levar esses trabalhos para exposições em outros lugares. Então, nós já levamos uma vez até para o MAC de Goiânia, levando para a Alemanha, no ZKM, em Karlsruhe.
apresentando uma série de artistas no Santander Cultural de Porto Alegre, para dar essa fisicalidade para os projetos. O blog do Instituto conta um pouco sobre isso, não conta? Conta bastante. Sobre as obras premiadas, o que elas são, como elas são. Assim, a gente procura dar conta, assim, pelos canais do Instituto, até como o Rodrigo falou, a Gisele Beigelman, que é a diretora artística do Instituto, ela aumentou imensamente a presença na rede do Instituto. O uso de desentupimos canais para ter e tivemos um acesso imenso de consultas ao site, ao blog do Instituto. Então, nós começamos a fazer, inclusive, exposições online e festivais online, que foi os HTTPs, né, de fotografia e vídeo que a gente fez agora esse ano. Então, esse ano em que não há premiação, existem outras atividades, outros projetos, que são os HTTPs, o Conexões Tecnológicas, que é um festival que acontece com o público universitário, o público da graduação, que esse tem produções interessantíssimas, tanto de TCC como outros trabalhos que os alunos desenvolvem, que tem uma visibilidade mínima, né? Ficam nos porões acadêmicos. Então a ideia de fazer o festival foi um pouco por aí, de fazer um colegiado dos professores das universidades todas do país, que tem em artes e design, incorporando essa questão do design também, para fazer esse festival, que tem também a exposição dos alunos premiados. Então, exatamente sobre essa exposição digital que eu queria falar um pouquinho agora, porque uma das coisas que a gente consegue hoje com a internet é visitar acervos de museus, os mais variados no mundo todo, que nem todo mundo consegue ir até as cidades, visitar esses museus, mas pela internet é possível hoje conhecer obras, saber um pouco mais, visitar ali o espaço de exposição, aquela obra artística. Queria que vocês contassem um pouco, nesse ponto de vista, que a cultura digital proporcionando esse tipo de acesso, muitas vezes para localidades ou para populações que não teriam como acessar ou ir visitar localmente essas cidades. E isso pensando um pouco na educação artística. Essa é uma das questões mais interessantes, né? Porque desde que a internet surge com ela esse discurso de que dentro em breve teremos todo o conteúdo humano disponível. E aí a gente vai esbarrando numa série de questões. Uma delas é, inclusive, por exemplo, você perguntava sobre as artes digitais, e aí a gente conversava sobre alguns tipos de trabalho que foram feitos há 20 anos, por exemplo, para pensar em conexões de internet que tinham, sei lá, 56 kbps. Se fosse, seria muito, já era bastante. Enfim, conexões muito precárias de internet. E usavam, por exemplo, na própria obra, essa precariedade de conexão para fazer uma discussão. Isso você só vai poder reproduzir e mostrar se você emular, se você tiver um emulador que vai voltar no tempo, e aí vai se complexificando a própria guarda desses materiais. Como é que você faz e constrói o acervo? E como é que você constrói o acervo do imediato? Daquilo que vai acontecendo já dentro de estruturas de interação, por exemplo. Tem alguns trabalhos que estão sendo feitos que as pessoas pegam, por exemplo, o Twitter do momento e vão processando num determinado tipo de software que vai gerando visualizações. Bom, a cada momento, por conta da timeline de um determinado tipo de Twitter, isso vai acabar gerando um determinado tipo de abordagem. E aí como é que você registra isso? É um problema. E como é que você preserva? E como é que você constrói? Essa questão dos acervos tem a questão de você acessar o que era, enfim, que está guardado, né, em prédios, geralmente muitos deles públicos, com a responsabilidade de prover isso à população. Como é que eu transformo isso em material digital ou imaterial e vou levar para facilitar o acesso? E a outra é como é que eu faço, ou como é que eu construo, como eu garanto a memória daquilo que já se produz nesse ambiente digital. Esse ano a gente participou, a gente da casa copromoveu junto com a Biblioteca Brasiliana, Gita José Mindlin, que é uma experiência fabulosa que está sendo construída na Universidade de São Paulo, que é a digitalização de toda a biblioteca do bibliófilo José Mindlin, que morreu recentemente. E eles têm a responsabilidade de colocar, quer dizer, todos esses conteúdos têm colocado coisas fabulosas acessíveis na rede.
e a gente promoveu um simpósio de políticas públicas para acervos digitais, onde a gente debateu muito quais são os desafios. E eles são desafios, sim, são muitos mesmo, e são móveis, e são mutantes. Então, quando você está dando conta, de repente, de, resolvemos isso, já houve toda uma mudança, tem a questão de em que formato eu digitalizo. Tem gente, tem casos de acervos que foram digitalizados 3, 4, 5 vezes. Ele foi digitalizado há 10 anos um acervo de vídeo, ele é digitalizado numa qualidade que hoje, quando você vai acessar pela internet, já se não consegue. É péssimo, e aí já não dá mais conta da própria necessidade do usuário, do internauta. Então, essa é uma questão, por outro lado, é efetivamente fabuloso. Por exemplo, só uma que eu presenciei, eu vivi isso esse ano quando a Brasiliana publicou online todos os primeiros livros, facsímiles dos primeiros livros do Machado de Assis. Então, muito legal você pegar aquela primeira tiragem de 200 exemplares que o Mindlin passou a vida inteira tentando achar uma. Ele achou, e aí você entra e você fala, e ainda, o melhor de tudo, eu vou acho que numa gráfica rápida e vou fazer papel e vou botar na minha estante, que é de alguma forma para que isso não preservar, para preservar de novo. Mas é uma questão que os museus, as instituições museológicas, elas vêm debatendo muito, é essa questão justamente de como preservar esse acervo, como guardar, a questão da guarda desse acervo e a questão da emulação de equipamentos que possam permitir eles serem revistos. Que é uma coisa muito complicada, um disquete hoje, que computadores, que máquinas, muitas já não têm mais um leitor de disquete. Então, você imagine como fazer com esses acervos, que já é uma dificuldade que as instituições adquiram esses acervos. Você precisa, a instituição, eu acho que a instituição museológica, ela sempre sanciona esse acervo, ela dá o ISO na obra de arte. Então é muito importante essa participação das instituições na apresentação desses trabalhos. Agora, a apresentação deles, muitas vezes são trabalhos difíceis de serem apresentados pelo alto custo, que dependem de um maquinário, dependem de um equipamento sofisticado, que hoje a gente já dispõe desses equipamentos, mas ainda é um custo muito alto. E, por outro lado, essa questão da guarda e preservação desses trabalhos.